Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, queremos saudar a cada um de vocês e também quem está nos acompanhando aqui pelo meio digital. Por uma iniciativa do SINDIA-VIPAR, e mais especificamente, podemos dizer assim, nosso diretor executivo que está aqui, Dr. Inácio Cretes, foi gestado um programa junto com o Dr. Eli, que vai estar palestrando agora, sobre cereais de inverno. Nós estamos vivendo aí, podemos quase que dizer historicamente já, escassez de milho, frustração de safra, preços altos, encarecendo sobremaneira o custo de produção, não só da avicultura, mas como SINDIA-VIPAR, o nosso foco é estar preocupados e prestar contas aos nossos associados da avicultura, portanto, aqueles que integram o SINDIA-VIPAR. Nós sabemos que vivemos um momento assim totalmente diferente na questão da cultura do milho. Podemos dizer que até muito pouco tempo, para não dizer até uma ou duas safras, nós não tínhamos ainda uma exportação muito grande do milho, que ela está acontecendo no nosso país a partir de 4 ou 5 anos atrás, sobretudo com o dólar bastante alto que viabiliza a exportação. E um acontecimento mais recente é uma demanda extraordinária do milho para fazer etanol, sobretudo com grandes plantas no centro-oeste. Então, desta forma, o milho do centro-oeste, que ele tinha um caminho natural de vir para o sul, escoar pelo sul até com prêmio escoamento da produção, os chamados PEP, isso nos últimos anos não está acontecendo, porque o milho, então, encontrou dois caminhos, que é a exportação, por um dólar fortalecido, e também é para o consumo de etanol, para fabricar etanol. Assim, embora a produção de milho é crescente, cada ano que passa, o Brasil bate recorde na produção de milho, segunda safra. Milho safra de verão, infelizmente, nós tivemos problemas o ano passado, até afetado pela cigarrinha, né? Que é uma praga que traz um efeito aí de ser vetor de uma doença, né? Onde houve uma quebra na safra do ano passado do milho verão. E esse ano uma quebra assim, extraordinária, devíamos estar colhendo agora uma safra bem significativa, mas pela falta de chuva no sul do país, nós estamos assim com uma produção muito menor que o ano passado, ou seja, a safra de verão está caindo ano a ano. E a nossa última safra, podemos dizer aqui que na região sul, que faz segunda safra, nós tivemos geado ano passado. Então, tudo isso tem feito faltar milho, sobretudo aonde ele precisa ser consumido, tendo que trazer de longas distâncias e também, normalmente, de países vizinhos, como o Paraguai e este ano, inclusive, da Argentina. Ou seja, nós estamos aí na iminência, sim, de ter que trazer milho de outras regiões e de outros países, e, claro, uma torcida enorme para que essa safra de milho que vai ser implantada a partir das próximas semanas, ela encontre um clima favorável, que Lanina se dissipe e que a gente tenha uma grande safra de milho, da chamada segunda safra ou safrinha, já que o milho segunda safra do Centro-Oeste ele tem hoje um outro destino, que são as indústrias de etanol, como já me referi, e a exportação também. Então, ganhou, assim, uma importância enorme cereais de inverno, né? E é desse tema que o SINDIA-VIPAR está trazendo aqui para o conhecimento dos senhores aqui presentes e quem está nos acompanhando pelo meio digital. Nós vamos ter aqui uma palestra brilhante com o Dr. Elir, que é um pesquisador da área, foi, durante a sua carreira, doutor pelo IAPAR, agora junto com o Emater, formando o IDR, né?
Então, ele também presta um serviço a fazer voluntário, né, ou terceirizado ao IDR, contratado que foi também pelo CID-Avipar, para nós examinarmos e lançarmos o programa Cereais de Inverno. Esse é o tema desta reunião, desta palestra, que vamos assistir daqui a pouco, e dessa videoconferência também. Então, fiquem todos à vontade, que tenhamos uma bela palestra, e depois, ao final, poderemos estar assistindo um debate. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para essa palestra e o debate, que é o mais importante, e parabenizar a LAR também por esse dia de campo que está sendo realizado, que iniciou ontem, hoje, amanhã. E o dia de campo é muito importante, principalmente quando a agricultura enfrenta crises, e há muitas alternativas, muitas discussões, né? E a possibilidade do agricultor manter o contato com a pesquisa, com as empresas, conhecer novos produtos e novas tecnologias. Bom, esse programa que está em desenvolvimento, Paraná Cereais de Inverno e Segunda Safra, ele iniciou o debate no seio do CID-Avipar, né? O doutor Inácio, que é diretor executivo, ele foi o provocador dessa discussão, e nós começamos a trabalhar nesse programa, e com um esqueleto, com um pré-projeto, já houve uma adesão do IDR, da Secretaria da Agricultura, e da FAEP e da OCEPAR. E esse programa, então, ele é feito a várias mãos. Ele é feito às várias mãos, e a execução dele vai ter que ser mais ainda a várias mãos, né? Então, é um programa, não é novo, porque há muito tempo nós víamos falando, há décadas, do potencial dos cultivares de inverno e segunda safra, para diminuir a vulnerabilidade da cadeia de proteína animal com relação à dependência do milho, né? Vocês sabem que o Paraná planta 2.200.000 hectares, 2,5 milhões, Mato Grosso, isso milho safrinha, Mato Grosso planta 6 milhões, Goiás, Mato Grosso do Sul, cerca de 2 milhões também, e o Paraná planta só 500 mil hectares de milho safra normal, que está mais na região central, região onde o milho safrinha não vai bem, e o milho tem um potencial produtivo muito grande nessas regiões em função do clima, né? E esse programa é um programa ação integrada para o desenvolvimento e difusão e transferência de tecnologia, né? Porque os estudos de pesquisa, todos, né, as universidades, têm muitas informações, muitos trabalhos de pesquisa, cultivares modernos, que tem que chegar até o produtor. E esse é um momento muito oportuno para que essa cadeia importante, né, de conhecimento chegue até a ciência técnica e ao produtor. Então, vamos lá. Então, esse programa, como vocês estão vendo, ele é feito a várias mãos, né? Isso é importante porque são instituições. Se você pegar o CID-Avipar, ele congrega 41 indústrias de rações ligado à indústria avícola. A FAEP tem uma tradição muito grande de uma estrutura, uma atuação muito forte na agricultura paranaense. E a OCEPAR, que coordena as cooperativas do estado do Paraná, né? E o IDR, que é o órgão de pesquisa e extensão rural, que também é imprescindível, né, juntamente com o governo do estado e a Secretaria da Agricultura. Então, para vocês verem a importância, então aqui estão listado, apresentado, algumas logomarcas desses parceiros da indústria avícola, né, que são filiados ao CID-Avipar, né? Então, o que eu estou falando aqui é a vulnerabilidade da cadeia de proteína animal pela excessiva dependência do milho. E eu lembro que em 2003 nós já falávamos do triticale para substituir o milho na ração, 2003. E 2008, 2009 houve nova crise do milho também. Então é um problema ciclo que nós não podemos depender. Então as regiões favoráveis para o cultivo do milho safrinha, ele é apresentado aqui nesse trabalho da Conab, né, que ela juntou
os dados, mostrando a área verde, onde o milho safrinha tem potencial e condições climáticas favoráveis. Você vê o Paraná aqui, é mais na parte superior do estado, né? Então, essa área aqui em amarelo é o clima CFA, onde tem potencial, né, algumas limitações climáticas, né, déficit hídrico, também deve levar-se em conta. E a região sul aqui é onde a região mais fria, que é o clima CFB, onde o milho safrinha não tem potencial, né, é uma atividade de maior risco ainda. Se nós pegarmos aqui a região oeste, 35% do milho safrinha é aqui na região oeste, né? Se você pegar aqui a região centro-oeste, 16%, e a região norte aqui também é expressivo aqui o milho safrinha, com 34% da nossa oferta aí do milho, né? E para o produtor, existem trabalhos que avaliam a qualidade do plantio direto. Cerca de 80% do plantio direto do Paraná, ele não tem a qualidade desejável. Por quê? Porque o tripé, as premissas do plantio direto, é o não revolvimento do solo. Isso os agricultores são mestres nesse assunto, é uma tecnologia já aceita pelos produtores. E também a rotação de cultura, essa sim, é limitante, porque nós temos poucas opções de cereais de inverno com resultado econômico a ponto de atrair o produtor para o seu plantio. O trigo é uma exceção, que é um produto de segurança nacional, que tem que ser estimulado, né? E também a palhada. A palhada, ela pode economizar 20% da água do solo. Isso é significativo, porque um produtor que vai fazer um plantio, se ele tiver uma palhada, ele garante uma boa germinação, um bom estande e o arranque inicial. Então, o plantio direto pressupõe, né, o terceiro, que é palhada, cobertura do solo permanente. Então, isso aí, nós temos dificuldade aqui no Paraná, principalmente em regiões mais quentes. Se nós pegarmos o milho safrinha, que ele vai deixar em torno de 6 toneladas de matéria seca por hectare, ainda não é o suficiente para fazer uma cobertura do solo. E a rotação de cultura, ela é importante para diversificação biológica do solo, ciclagem de nutriente. Cada sistema radicular de uma planta, de uma espécie, ela produz enzimas diferentes, substâncias que são liberadas pelo sistema radicular, que estimulam algum tipo diferente de micro-organismo. Então, nós não podemos trabalhar ano após ano com uma ou duas culturas no sistema. Então, a rotação é importante. E nós temos um outro agravante ainda, que é o surgimento de plantas daninhas, de difícil controle. Hoje, nós temos mais de 500 plantas daninhas e espécies que são cadastradas como resistente a herbicida, ou de difícil controle. Tá? Então, uma semente de buva, uma planta de buva, pode produzir 150 a 200 mil sementes, né? O capim margoso 15 mil sementes por planta, que é levada pelo vento. Então, isso tem trazido muito transtorno para os produtores e afetado a produção também da cultura principal. E o outro problema que tem acontecido é doença de solo, né? Mofo branco, risoctônia, macrofomina, fusário. Então, são fatores que a rotação de cultura estimula e traz prejuízo também ao sistema produtivo. E mais gritante ainda é questão de nematóide, que ele é invisível, acontece com manchas de solo, o produtor pensa que é problema de fertilidade, de acidez do solo, e é nematóide. Trabalhos feitos aqui na região oeste, de 90 propriedades, de 100 propriedades, 90 tinha a presença do Pratilencos brachiurus, que a pesquisa considera um dos piores nematóides que tem, né? Então, a rotação de cultura, ela faz parte do manejo do nematóide. E outras pragas também, como o presidente Irineu da Costa falou, a questão do enfesamento, que a cigarrinha, pois o milho tiguera, ela vai ficando ali e vai só aumentando a população. E pragas de solo também, né, o percevejo castanho, e algumas áreas também você pode ser observado, né? Então, se nós falarmos aqui numa rotação de cultura, existe várias opções, várias alternativas, que tem que o técnico sentar com o produtor e fazer o planejamento. Mas nós não queremos complexar as coisas, né? São vários sistemas aqui que pode ser melhor estudado. E nós defendemos o milho safrinha. O milho safrinha ele é fundamental, né?
Só que nós podemos pegar parte da área, 1/4, 30% da área, entrar com a cultura de inverno, e depois, nas 75, 3/4 da área, continuar com o milho safrinha. E a cada ano você vai fazendo essa rotação. Então, é um sistema que vai, cada ano aqui, ó, você vai mudando o talhão aqui da área, colocando o cereal de inverno. Há trabalhos do IAPAR, na época do soja e trigo, quando você entrava, quebrava aquela monocultura, entrava com milho no lugar da soja um ano, no ano seguinte, a soja aumentava 20%. E hoje há trabalhos que mostram que a rotação de cultura, com cereais de inverno, a soja aumenta de 16% a 18%, na mesma situação. Então, a proposta nossa, ela traz benefício ao plantio direto e consequente ao agricultor, e uma melhor tolerância ao déficit hídrico pelo acúmulo de água no solo, que é o desafio principal nosso. Isso daqui, esse dado surpreende a gente. Pasmem os senhores, né, que fazendo a conta aqui da área de culturas de verão aqui, nós temos aqui uma soma de 6.300 hectares no Paraná, com todas as espécies, e a de inverno com 1.300. Se nós subtrairmos, tirando o milho safrinha ainda, nós temos 2.700.000 hectares de pousio no Paraná. Isso é um dado assustador, com pousio ou com a simples planta de cobertura. E essas áreas estão mais na região central do Paraná, indo para a região sul, sudoeste, onde o milho safrinha tem limitações climáticas, né? Principalmente a questão de geada e até chuva na colheita também é comum. Esse quadro, esse gráfico, ele ilustra melhor, né? Então, aqui está a safra de verão, a safra de inverno, milho safrinha, então, somando as duas, subtraindo, nós estamos aqui 2.700.000. Então, esse é um dos desafios do programa, retornar, incorporar essa área para produzir alimento, para produzir grãos de alta qualidade, que nós temos cultivares para isso, nós temos espécies, tecnologia, e é um desperdício para a sociedade, para a cadeia produtiva e para o produtor, especialmente, deixar essas áreas em pousio, né? E nós temos um outro fato que não é tão recente assim, mas é dos últimos anos, que é o crescimento da produção de etanol, né? Se pegar 2017, o etanol consumiu 500.000 toneladas, quando foi para 2020, já foi para 6.600.000 toneladas de milho para o etanol, né? E agora com o preço do combustível que está, com certeza, né, tem várias plantas, inclusive aqui no Paraná, mas principalmente no Mato Grosso, Goiás, que estão pronto para produzir o etanol, né, consumir o milho e concorrer com a indústria de proteína animal. E você vai falar, não, mas o etanol, ele tem o DDG, que é um produto, que é o milho, depois da destilação, né, da fermentação, para produzir o etanol. Então, para bovino, segundo o NAGEM 2016, né, que é o NRC, você pode usar até 30%, né, você fazendo a formulação de ração para ruminantes sem problema nenhum, tá? E para suíno, um pouco menos, mas para ave, os dados são mais complicados, mais estreito, né? Porque você tem que avaliar que qualidade que tem esse etanol, que varia muito. Então, se ele tem uma fermentação com alta temperatura ou armazenamento, você pode, as proteínas, os aminoácidos, pode tornar indisponível, né? E tem uma questão também da sanidade do etanol, então, do DDG. Então, é importante, se fosse o caso, você fazer análise lote por lote, para você poder saber o quanto usar. E analisando aqui, o valor mais alto que eu encontrei na literatura internacional é até 6% na fase inicial na avicultura, dos pintainhos. Até 6%, dependendo da qualidade. E depois de 12% a 15% no desenvolvimento e na fase final do frango, né? Então, isso, volto a alertar, depende da qualidade e na condição de trabalho que Lumpkins desenvolveu em 2004. Agora tem outros trabalhos que reduz ainda mais a faixa da possibilidade de formular dieta baseado no etanol.
E outra coisa, a questão do milho que vai para o etanol, o que nós estamos falando é risco climático para a produção do milho. O etanol é um dos fatores que compete com a cadeia de proteína animal, mas o risco climático ele é o mais grave que vem ocorrendo. Nós temos aqui uma previsão de lanina de ter atividade até junho, né? Nós achávamos que depois dessa safra de inverno, do milho safrinha, do ano passado, que nós teríamos uma safra muito boa de soja e as coisas iam se normalizar, e nós temos um quadro que não é muito animador na situação atual, né? Então, esse é o desafio de incorporar essas áreas de pousio no sistema de produção. E, lógico, nada vai acontecer se não funcionar como uma engrenagem. Nós tivemos vários eventos agora, atingiram mais de 5 mil produtores, pessoalmente, nos dias de campo, e muitos deles falaram, não, eu já plantei triticale há 20 anos atrás, né? Eu até gostaria de voltar a plantar, mas não tenho comercialização, né? Então, esse envolvimento do Sindiavipar, né, que é a indústria de ração, que consome e que compra, a pesquisa com os novos cultivares, a assistência técnica com a tecnologia de produção, e os produtores com as organizações representativas, no caso a FAEP ou CEPAR, eles são fundamentais nesse processo. Por isso que eles estão construindo junto esse processo chamado Paraná Cereais de Inverno, né? Então, qual que é o objetivo do programa? Promover a segurança alimentar da cadeia produtiva de proteína animal, diminuir a vulnerabilidade a fatores exógenos, né? Fatores climáticos principalmente, e mitigar o impacto negativo da sazonalidade da oferta de milho ao mercado, que tem também essa questão da sazonalidade, né? Que você não tem uma flutuação na oferta. E estratégia crescente da demanda do milho para a produção de etanol, né? E a redução do custo de produção, tá? Então, se nós diminuirmos a erva daninha, rotação de cultura, plantio direto, o sorgo, por exemplo, ele tem um custo de produção 40% inferior ao milho. O triticale também uma planta rústica, a aveia granífera também é uma planta rústica. Então, diminuir o custo de produção e você aumentar a produção de soja é fundamental. Nós vimos o trabalho excelente que o Comitê Estratégico de Soja faz no Brasil, os campeões com produtividade de 140 sacos por hectare, 114, aí um americano produziu 142, aí veio outro norte-americano produziu 200 acima de 200 sacos, e isso mostra o potencial genético dessas plantas. E se nós não oferecermos o ambiente, condição necessária, nós vamos ter dificuldade e o produtor não está aproveitando todo o trabalho de pesquisa, que envolve não só melhoramento, mas fisiologia, adubação, controle de pragas, de doença, tá? Então, isso é fundamental para você aumentar a produtividade, né? E a diversificação da produção agrícola. A diversificação da produção agrícola ela é a estratégia número 1 para dar segurança econômica para o produtor. No caso, uma frustração de safra, a diversificação na propriedade, ele pode ter a renda com culturas outras, exceto aquelas que ele está trabalhando, né? Então, o desafio, estratégia, incorporação parte dos 275 milhões, eu digo parte, né? Nós não queremos que todo mundo lá dessas áreas plante cereais de inverno nessas áreas. Estimular a rotação de cultura em áreas tradicionais de monocultura de soja e milho segunda safra, e a produção de cereais de ciclo super precoce entre a colheita da soja e o plantio do trigo, que é possível, sim, né? Nós temos sorgo, cultivares que você colhe com 110 dias, né? Nós temos o milheto granífero, que o pessoal de São Paulo compra toda a produção, que vai para a alimentação de poedeiras, que é um alimento nobre, que pode ser semeado soja, o milheto, o trigo morisco, e depois vai entrar com trigo ainda, ou com triticale ou com aveia. Então, em 2 anos, é possível você fazer 5 safras dentro de um planejamento de rotação de cultura, que são plantas melhoradoras do solo, como foi dito anteriormente, né? E aonde está o nosso foco? Qual que é a prioridade? Primeira, triticale, é um cruzamento do trigo com o centeio, tá? O Paraná tem excelentes cultivares, o IDR, tá? Os dados experimentais nossos,
anos melhores, nós tivemos produção na área experimental de 10 mil quilos por hectare, 9 mil, e anos piores, 6 mil. Esse ano agora, a última safra de inverno, hoje tive informação dos colegas nossos da pesquisa de Londrina, a aveia granífera produziu 6.200 quilos por hectare em Londrina, que é uma região que tem problema também climático, como tem aqui região de Medianeira, né? E a aveia granífera, nós temos também excelentes cultivares, que são plantas que melhoram o solo, que eu vou comentar com mais detalhe mais para frente, né? E o trigo também, nós temos excelentes cultivares, nós estamos incentivando o trigo. O trigo ele é importante também, né? Esse ano houve uma melhora no preço dos trigo, então se houver mercado, com certeza o produtor planta, porque ele quer diversificar a propriedade. A cevada, né, está sendo construída uma indústria de malte muito grande na região de Ponta Grossa, pelas cooperativas, e o excedente que não vai para a produção de malta deve ser destinado para a alimentação animal, que a cevada é uma excelente fonte de alimento, né, para os monogástricos e para os ruminantes também, tá? E o sorgo granífero, que ele é fundamental porque ele é mais resistente a déficit hídrico. Quando você perde a janela do milho safrinha, que tem a janela ideal, você pode entrar com sorgo super precoce, que colhe com 110 dias, que produz 6 mil quilos por hectare. E tem cultivar de sorgo que ele evita e diminui a população de nematóides, como o Pratylenchus brachiurus, o incógnita e o javanica. Então, o sorgo também ele é fundamental, que eu vou falar mais para frente, né? E o trigo morisco, o pessoal dá um pouco de importância para ele, e nós não queremos também que ele seja plantado em escala, mas em alguns nichos mercadológicos, ele pode ser aproveitado para alimentação dos ruminantes, né? O Brasil exporta trigo morisco através de uma empresa de Ponta Grossa, que ele é usado para farinha, sem glúten. Então, no Japão usa muito o macarrão soba, né? Que é utilizado o trigo morisco. A Europa também está aumentando o consumo de trigo morisco devido a pessoas celíacas, né, que têm sensibilidade ao glúten, né? E o milheto granífero também seria uma planta para entrar depois da soja, colher o grão, que ele não é forrageiro, ele é granífero, e você permitiu o plantio ainda de uns cereais de inverno. Sorgo, o milheto, ele é muito resistente a déficit hídrico, é uma planta muito interessante. Então, isso que nós estamos dizendo é isso daqui, ó, resultado de pesquisa, né? Se essa pesquisa não chegar até o produtor, é uma frustração para o pesquisador, para as pessoas envolvidas com a pesquisa e com os órgãos de pesquisa, né? Então, o triticale, potencial muito grande do triticale. Aqui uma outra foto aqui, lá de Londrina, com um potencial grande. Aqueles triticale que era plantado antigamente, o Iapar 23, o Iapar 111, hoje tem nova geração triticale com o grão que você compara ele com o trigo, é difícil diferenciar. Antes era um grão mais murcho, com pH menor, né? Então, não só em sanidade, mas a qualidade dele também melhorou bastante. E hoje tem linhagem de triticale com 16% de proteína, o dobro do milho. Então, é uma cultura de inverno, melhoradora do solo, cicladora de potássio, que ela precisa ser estimulada. Essa imagem é de cultivares, né? Esse é o Dr. Reed, pesquisador sênior do IDR, que eu diria o pai do triticale do IDR, né? Ele é pesquisador voluntário também, mostrando ali os cultivares que nós temos, né? Veja bem, essa foto aqui é de 2003. E eu lembro muito bem que o então secretário da Agricultura, o Denis Schwartz, ele me ligou no domingo, né, pedindo mais informação do triticale, porque nós tínhamos apresentado o triticale como substituto potencial do milho na ração animal. Você vê, em 2003, tá? Então, nós havíamos comentando, apontando a necessidade de estimular essas culturas, substituição ao milho. Dados do CIMIT, mostra aqui, ó, o trigo, né? Os aminoácidos são importantes, por exemplo, para aves e suínos, são mais ainda, né? A lisina, o triticale tem mais que o milho, né? 3,44, o milho 2,83, treonina, isoleucina, fenilalina, a valina,
são todos superiores ao trigo, que é um alimento nobre. Então, o triticale, que é um cruzamento do trigo com o centeio, ainda ele tem essa característica de rusticidade e melhor perfil de aminoácido comparado ao trigo, né? Então, os dados do NRC, o teor de proteína do triticale é 22% superior ao milho e até 50% superior no perfil de aminoácido. Puxa, isso é uma informação importantíssima. Perfil de aminoácido para aves e suínos, para todos nós, para o ser humano, ele é fundamental de você levar em consideração a qualidade desses grãos aí, né? Então, se eu pegar para aves, a energia metabolizável, que é um indicativo, o milho 3.300, né? É incontestável o perfil do milho de energia, né? 70% das rações em todo o mundo é baseado no milho, e com toda a razão. Ele é o campeão em energia, né? E o para suíno, a energia metabólica 3.300, que não é muito diferente, não, né? Aqui o triticale com 3.000, com 3.100 aqui para suíno. Então, um formulador de ração nutricionista, ele vai fazer o cálculo para você adequar a energia numa dieta para essas espécies aí, para poder desfrutar. Então, aqui, para suíno, a substituição direta do milho em até 35%, tá? Segundo o Lima e a Bertol, né? A Terezinha Bertol lá da Embrapa, aves e suínos, a substituição de 100% é viável desde que adequando os níveis de nutriente da ração exigida para cada fase do suíno. Então, lógico, tudo que nós estamos falando aqui envolve o nutricionista, né? Ele que vai fazer o cálculo e realmente vê, inclusive, o custo econômico dessas introduções aí, né? De maneira geral, adequando as dietas às exigências de energia e aminoácido de cada fase do suíno, o triticale pode substituir o milho até 100%. Puxa vida, isso é importante, que lá na prateleira o consumidor vai sentir a diferença. Então, por isso que tem que ter um interesse do setor público, do governamental, porque você pode reduzir a inflação com essa alternativa, né? É mais econômica produzir um produto mais barato ao consumidor, né? A bovino de corte, aqui em vários eventos nossos, eu encontrei muitos produtores, depois de participar de dias de campo, falaram, Leire, eu não estou usando mais a silagem, eu estou usando a aveia, né? E trabalho conduzido pelo nosso colega Dr. Moleta, lá na Fazenda Modelo, mostrou que a silagem, o grão seco inteiro da aveia substitui 100% a silagem, mais uma ração básica para todos os tratamentos, né? Então ele substituiu 100% a silagem. Então você vê que isso é uma coisa muito fantástica. O pessoal do leite estão sofrendo muito aí com a questão do milho, né? Agora vem o problema da estiagem ainda, e fica difícil. E aqui o Medrone concluíram também, né, que o triticale ele pode substituir não só o milho, mas também o farelo de soja, que também cresceu de forma proporcional ao milho, né? Então o farelo de soja, com esse alto nível de proteína, o excesso de proteína ele é transformado em energia. Então é importante também levar em consideração no cálculo de ração a redução de custo com o farelo de soja, né? Aqui eu vou falar da aveia, do arraçoamento para os animais, e com os cultivares que nós temos hoje aí, aqui a Afrodite, lá no Cerrado, nós trabalhamos durante 4 anos lá na área irrigada, aveia com potencial muito grande. E as áreas de pivô central do Cerrado, elas têm problema de nematóide, têm problema de doença do solo, e as aveias do IDR testada lá, ela apresentou potencial igual ou maior do que o nosso aqui, principalmente nas regiões mais frias, como a região de Formosa, Cristalina, né, que tem uma altitude aí de 1.000 a 100.000 metros de altitude. Tá? Aqui, você vê, um ano muito ruim aqui, o pH da aveia em Londrina e Palotina deu 42, muito baixo, né, podia dar 55, mas a proteína aqui 12 e 13. Tá? Então aqui a déficit hídrico que ocorreu nesse período aqui, e aqui mostra o déficit hídrico aqui, aqui a partir de junho, né, até setembro, e a aveia produziu muito bem, com 12 a 13% de proteína. Tá? Então isso é importante. E eu estou falando de aveia branca granífera, porque muitos produtores usam aveia preta
essa não é o que nós estamos falando. A aveia preta ela tem pouco carboidrato, tem mais casca, ela é pontiaguda. Eu estou falando de uma aveia que cada 1000 sementes ela pesa em torno de 35 gramas, enquanto a aveia preta comum, de modo geral, pesa 15, 18 gramas. Então, ela é um material que tem outra finalidade e não para alimentação, né? Esse quadro aqui é importante os senhores decorar, esses números. Mas eu brinco, porque esse quadro aqui ele mostra o trabalho da pesquisa de aveia, da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, em 4 estados, em cada estado, várias localidades. Então, veja bem aqui, Castro, 10.600 quilos por hectare, tá? Guarapuava, 9.000, Itaberá, São Paulo, 9.000, Tibagi, 9.600, tá? Quais materiais? Artemis e Afrodite, tá? Encabeçou, para nós é um orgulho. Tem anos que outros materiais de outras instituições, ele supera, mas os materiais do IDR estão sempre entre os 5 primeiros, né? Então, nós temos cultivares para atender essa demanda, tá? E aqui no ano ruim, que foi 2019, Campos Novos 6.000 quilos, Guarapuava 5.700, Londrina 5.400, Passo Fundo 5.700, né? E a média aqui acima de 4.000 quilos por hectare. Então, o que é qualidade? Nós temos que prezar pela qualidade e o produtor tem que receber pela qualidade do seu produto. Então, se eu pegar aqui a proteína do milho, 8,9, a aveia com casca de 12 a 18, tá? Descascado até 24 de proteína, o amido 75, a aveia até 61, gordura aqui, né, que é energia, 5 a 9, né, no caso da aveia. A distribuibilidade do milho é 90, bastante alta, a aveia é 75, tá? E fibra, a aveia é bastante alta. E o milho, energia aqui, o teor de óleo, né, também. Aqui NDT, aqui mega quilocaloria, aqui é 3,9, o milho é inferior aqui, como foi dito anteriormente, né? Agora, veja bem esses dados aqui da Embrapa e da Emater do Rio Grande do Sul, tá? Se eu vou de novo falar de aminoácido, tá? Aqui 3,9, o milho 0,24. Aqui a metionina 0,27, o milho 0,21. Treonina 0,30, milho 0,27. Triptofano 5 vezes mais superior o triptofano, que é o aminoácido de crescimento da aveia, né? A mesma coisa com cálcio e fósforo também é superior. Então isso aí pode também, no cálculo de ração, você prever uma economicidade no custeio, né? E o perfil do aminoácido é mais importante do que o teor de proteína. E segundo o King e Schwab, esses pesquisadores, eles falam que dietas de vaca leiteira deficientes nos aminoácidos essenciais lisina, metionina e treonina são limitantes para a síntese do leite e da proteína animal, tá? Então, muitos produtores, já ouvi depoimento em eventos, falar, ele aumentou minha produção de leite. Opa, mas o que você fez? Eu comecei a dar aveia. E você vê no dia seguinte no balde. Então, nós precisamos também oferecer alternativa para o produtor de leite, porque é uma atividade exaustiva, não tem sábado, não tem domingo, né? E nós precisamos manter esse pessoal produzindo esse alimento tão nobre que é o leite, além da questão social, né? E aqui na energia metabolizável entre o milho e a aveia branca, aqui para suíno, né, o milho 3,4, segundo o Rostagno, e a aveia branca 2,9, e para suíno, volta aqui de novo com esses valores aí, o milho sempre superior, mas nada que impeça de você estimular, tá? Então, níveis de substituição de 10 a 20 de milho na dieta básica em experimento de frango de corte, não houve diferença significativa no desempenho, consumo, conversão alimentar, teores de proteína, extrato etéreo, nas partes da coxa, sobrecoxa e peito, tá? Esse trabalho é desenvolvido aqui no Paraná pela Unicentro e é muito importante, porque tem a questão das propriedades organolépticas da carne. Isso é importante considerar. E segundo o Herta, esses autores, né, e o Walsh, a inclusão de até 100 gramas por quilo da dieta baseada em trigo com casca de aveia e com e sem inclusão de suplementação enzimática
não houve diferença de ganho de peso dos frangos entre os tratamentos. Tá? E isso daqui, por isso que a indústria é importante, porque a indústria tem competentes nutricionistas que pode aferir essa condição na hora de calcular a ração, né? Existe trabalho científico para isso, tá? E aqui para grão descascado, para poedeira até 66%, né? E para o suíno aqui, terminação, substituição de milho com 0, 12, 24, 36, não afetaram a característica de desempenho animal econômico, tá? No caso de suíno. E aveia fermentada na ração de suíno. A aveia fermentada é a silagem do grão de aveia, né, formando o lactobacilo. Leitões na fase de desmame, menor contagem de ileal, né, na parte do fisiológico do animal, de lactobacilo, tá? Maior contagem de lactobacilo e menor contagem de Escherichia coli. Porcas em parto e lactação, efeito calmante e diminuição da constipação do parto, segundo o Christie, tá? Então, esse alimento, essa fermentação, ela é importante nessa fase do animal, né? Então, nós estamos aqui desde 98, pregando aqui a silagem grão de aveia, aqui na região de Castro, né? Os produtores, a partir do estímulo nosso, já pouco tempo atrás, estava com 2.700 hectares para silagem de grão com Silvopress. E o pequeno produtor pode fazer esse sistema também com máquina mais em conta, né? O uso em bovinos confinado, aqui que é o trabalho que substituiu 100% a silagem do milho a partir de uma ração básica para todos os tratamentos, né? E a sugestão de suplementação para bovinos a pasto, 70% de grãos de aveia, mais 15% de milho e mais 15% de núcleo proteico energético mineral, né? E pode ser usado monenzina ou não, depende da forma que é conduzida o plano de alimentação, né? E fornecimento diário de 0,5% a 1% do peso vivo de aveia grão inteiro para os ruminantes, para os bovinos, tá? Você passa por um processo de adaptação, então você pode dar o grão seco sem problema. Tem perda? Tem em torno de 7% ou 8% dos grãos que saem nas fezes, mas o trabalho de moer é muito maior. Então, veja bem, aqui em Santa Teresa, em Cascavel, no IDR, no polo regional, eu queria chegar até 300 quilos de peso vivo no desmame, mas deu problema de chuva, não tinha cobertura os coxos, nós acabamos conseguindo aí 284 quilos, um ganho médio a pasto com a suplementação que foi citada anteriormente, de 1,4 kg por dia de ganho de peso vivo e nesses novilhos, né, da raça Purunã. Isso aqui é uma amostra dos ensaios, os animais adoram, né? Isso aqui é 80% de grão de aveia inteiro, com 20% de quirera moída, né, de milho. Então, o que nós estamos falando? Aveia, pessoal. Eu fiz um levantamento com as indústrias do Rio Grande do Sul. É importante, no caso da avicultura, descascar a aveia. E existem máquinas para descascar a aveia, que ela descasca 1,5 tonelada por hora. Então, se tem uma demanda maior, você pode colocar um outro equipamento que tem uma capacidade maior ou colocar várias máquinas, né? Então, esse descasque aqui é uma estrutura. Tem máquina mais simples, né? Que o descasca, sai o grão e sai aqui um resíduo aqui, algumas com o conteúdo ainda, casca e a semente, mas você pode usar aqui como volumoso na alimentação animal. Nada se perde e tudo se transforma, né? Então, são vários, né? Aqui da Agriforte, do Rio Grande do Sul, para 5 toneladas por hora, isso tem maior capacidade também. E a Copine aqui, com 1,5 tonelada por hora, tem também de outras capacidades. Então, existe alternativa para nós usarmos o grão de aveia tanto para avicultura, como para suinocultura, como para bovinocultura. E o sorgo, essa planta maravilhosa, né, a ave, suíno e bovino substitui o milho no percentual de 80% a 100%, sorgo sem tanino, né, principalmente para aves, proteína bruta e lisina superior ao milho, o perfil de aminoácido sorgo é excelente. E aqui, o trabalho que nós temos aqui em 2002 ainda, aqui o sorgo na região do noroeste, com 8 toneladas, 9 toneladas, em experimento. Isso em 2000, hoje tem muitos cultivares de sorgo com maior potencial produtivo e com melhor perfil agronômico também. Então, nós estamos falando de aproveitar
os novos cultivares de todas essas plantas para trazer benefício para o produtor. Tá? E aqui o milheto granífero, né, que ele é bem uniforme. Essa foto aqui é a imagem Dom de Ávila, Fabrício, né, da Ciência Rural, que nós utilizamos aqui. Então, o sorgo é 30%, desculpa, o milheto, 30% mais eficiente no uso da água e 14% mais eficiente que o milho, né? E 14% com relação ao sorgo. Se o sorgo é mais resistente ao déficit hídrico, o milheto é 14% superior ao sorgo com relação a déficit hídrico, né? Lógico que nós não queremos recomendar plantio de milheto em escala, mas para determinados nichos, para plantio depois da soja, para plantar uma cultura de inverno, é possível encaixar o milheto granífero e você ter um rendimento de grão que pode ser usado na ave de postura, principalmente, né? A proteína do sorgo é 50% mais que o milho, né? Do milheto é 50% superior ao milho e o sorgo, e o perfil de aminoácido também é mais equilibrado, tá? Então, o nível de substituição aqui do sorgo, do milheto, tá? O frango de corte 60 a 75 de grãos inteiro, galinha poedeira até 100%, suíno 67 a 86, com grão moído para melhorar a digestibilidade, e suíno em crescimento em até 100%, segundo os autores citado ali a seguir, né? E uma outra planta é o trigo mourisco, que o Brasil exporta, é uma planta cicladora de nutriente. Até o momento ela não tem praga nem doença que preocupa, e tem 2 cultivares registrados no Ministério da Agricultura, os 2 são do IDR, né, do antigo IAPAR, que é o bailim e o altar, e o bailim, que é baixo e ligeiro, colhe com 70 dias, pode colher 1.500 a 2.000 quilos por hectare. Também ele poderia plantar depois da soja e ainda plantar os cereais de inverno, que pode ser o trigo, o triticale ou a aveia, numa rotação de cultura. Planta melhoradora do solo, tá? Então, frango de corte sem casca até 60%, poedeira sem casca até 20%, né? Suíno em terminação até 50% e bovino 30%, não tem muita informação a mais. Então, vamos aqui ao que interessa mesmo em termos de qualidade, que é o que deve balizar a indústria, os nutricionistas, na hora de estabelecer preço, na hora de estudar a viabilidade para o uso na formulação de ração. O milho, 8,8 de proteína, trigo 11, triguilho 13, né? Por isso que é importante o trigo para alimentação humana, segurança alimentar, e o triguilho para alimentação animal. Triticale 12, mas nós temos cultivares e linhagens de triticale com até 16% de proteína, o dobro do milho, tá? No caso, a aveia 15, né, eu falei aqui, ó, aveia com grão, mas sem grão pode ir até 24, sem casca. A cevada 15, o sorgo 8, né, semelhante ao milho, o milheto 12, o mourisco 12. Com relação ao amido, né, o milho aqui é 66, né, realmente ele é superior aos demais cereais que foram listados abaixo. Fósforo, tá? Lisina, 2,93, todas as espécies aqui, de inverno são superior. A aveia aqui com 4,09, né, contra o milho com 2,94. Né? Fósforo, 0,19 no milho, e todos aqui é superior ao milho. Tá? O triguilho com 0,43, até surpreende, o triticale com 0,29 e a aveia com 0,38. Né? Agora, quando se fala em energia metabolizável para a ave, o milho realmente ele é campeão. Né? E aqui o quadro é um resumo da pesquisa nacional e internacional de resultado, onde mostra que o triticale pode substituir 75% o milho no frango de corte, galinha poedeira 100, suíno 100, desde que, como foi dito, um cálculo de ração muito bem feito, né? E bovino até 100%, mais o núcleo, que o nutricionista vai indicar. Aveia com casca, frango de corte 20 a 40, 60 poedeira, 40 para suíno. Sem casca, igual triticale, 75, 100 e 100 para frango de corte, poedeira e suíno. Né? O sorgo de 50 a 100, 100 para poedeira e 50 para suíno, né? Como falei, moído, tá? E o milheto, 80, 100, de 75 a 100, respectivamente, para frango de corte, poedeira e suínos. Né? E o mourisco, 30 a 30, para essas espécies aí, para esse monogástrico, né? Que são as aves e suínos.
E o que nós estamos propondo? Por isso que é importante o tripé, eu digo quadripé, né? Porque é a pesquisa e extensão, com novos cultivares, tecnologia de produção, a indústria representada hoje, nesse momento, pelo Sindavipar, que congrega mais de 40 indústrias de ração no estado do Paraná, os produtores, que é a alma, é o ponto central desse projeto, desse programa, além dos produtores, as suas conexões com a associação organizada deles, dos produtores, que eu diria que é a FAEP, que é a das cooperativas, que congrega os produtores, as cooperativas, e a FAEP também, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que tem uma atuação muito forte no Estado do Paraná, positiva, vigorosa, inclusive com o Senar, né, pelo sistema que eles têm de atingir o setor produtivo. Tá? Então, a sugestão nossa, isso aqui é sugestão, não é permanente, isso vai depender de cada indústria tem uma logística, cada indústria ela tem um sistema de recepção, né? Ela não tem condições de receber em todos os entrepostos, no caso de uma cooperativa ou de uma integradora, então a logística é personificada. E aqui no caso do Triticale, de 75 a 90 do preço do milho, desde que tenha qualidade e tenha escala, que, como foi dito, não pode começar com uma ração com ingrediente, depois lá no meio da fase produtiva do frango, do suíno, né, o ruminante é mais, tem que adaptar também, mas menos intenso do que o frango, que não tem como mudar. Então você vai começar com uma ração, com aquela formulação, com os ingredientes, vai até o final. Então tem que ter escala e qualidade. Aveia branca de 70 a 80, e a aveia branca, pessoal, nós temos sentido, inclusive nos eventos, conversa com produtores, isso é histórico. Existe uma receptividade dos produtores para plantio de aveia. Se tiver comercialização, com certeza nós vamos ter o Paraná, essas áreas de pousio aí, ela vai diminuir bastante. E nas áreas que tem soja, milho, safrinha, vai também ter mais rotação de cultura, desde que tenha preço, mercado, produto com qualidade e escala. O sorgo, 85 a 95. Também a mesma coisa. A gente sabe que tem empresas que pagam o teto máximo hoje, que está mostrado ali, e umas que pagam o teto inferior. Cada uma tem a sua logística. Por isso que é importante o formulador de ração, o nutricionista, ele trabalhar para ver o custo dessa ração. Qual que é o limite econômico que pode ser pago? E esse ano pode ser um valor, o ano que vem pode ser outro. Agora, o que eu digo é que a indústria de ração, ela precisa manter-se conectada com o produtor, estimulando esses cultivares. Pode desacelerar? Pode, mas deve manter um programa mínimo para o produtor continuar com o seu sistema produtivo ativo com relação a essas espécies aí. O que não pode é abandonar e ficar 10 anos, voltar para a monocultura sem opção econômica. O milheto de 70% a 80%, o morisco de 60% a 70%. Eu recebi informação hoje aqui no evento da LAR, de um produtor, onde ofertaram para ele pagar, a empresa que exporta, pagar R$1,45 o quilo do morisco. Também contrato com produção em escala. Né? Eu achei até interessante, porque é uma cultura de segunda safra, né, que permite plantar o cereal de inverno. Então, os fatores que implicam aí nesse preço é a flutuação anual dos índices percentuais aí, que é o quê? É o preço do milho no mercado, lógico que ele vai balancear tudo, condições climáticas, né? Também é o que vai determinar custo de produção das culturas. Se nós pegarmos o sorgo, o custo de produção dele é 30% a 40% inferior ao milho. Ele é importante para uma rotação. O triticale também tem um custo inferior, inclusive ao trigo. Só que não queremos que compita com o trigo. O trigo ele é fundamental. Né? Então, no caso aqui, o custo de produção de cada cultura. Então, essa engrenagem ela já diminui nessa fase.
Essa engrenagem aqui, agora a roda, a engrenagem vai rodar mediante o acordo de compra da produção via contrato de empresa. E eu tive com vários produtores, falei, eu planto, mas tem que ter contrato, tem que ter garantia de compra, comercialização. E a empresa vai exigir qualidade e escala. Então, o Paraná tem uma agricultura muito desenvolvida. Não só o Paraná, mas a agricultura brasileira está com bons níveis tecnológicos que pode melhorar ainda. Então, com relação à qualidade, eu não tenho dúvida que ela vai atender às necessidades da indústria. E com relação à escala, a mesma coisa. Então, essa engrenagem aqui vai ser rodada pela indústria de ração e pelos produtores. Que aí já é um acordo individual, tete a tete, né? Não vai ser uma regra geral, porque nós vamos ver mais para frente que tem contrato que pode ser estabelecido com critérios, né? E a qualidade de escala é preço que atenda as partes, tanto a indústria, que seja viável, e para o produtor também, que seja estimulante ter um preço adequado. Então, o programa em desenvolvimento Paraná Cereais de Inverno, ele avançou bastante. Eu vou comentar mais para frente aqui na parte final, mas existe um comitê gestor que ele é composto pelos gestores dessas empresas, do Sindavipar, do IDR, Secretaria da Agricultura, da FAEP e da OCEPAR. Então, é o comitê gestor maior. Existe o comitê técnico-científico, que são os técnicos dessas instituições, vários. São pessoas ligadas à indústria, à pesquisa e à extensão, que são fundamentais. Também técnicos da FAEP e da OCEPAR. Então, essa é a base técnica do programa, por isso que é um programa muito bem consolidado. E nós estamos em reuniões diretas, né, discutindo aí essas alternativas. E esse comitê técnico, a partir do colega nosso, da empresa Integra, que faz parte do Sindavipar, ele também fez um modelo de contrato que ele já utilizava e nós adaptamos. Tá? Então, nós temos um contrato pronto para sorgo, tá? Para aveia branca e para o triticale. Tá? Então, esse contrato ele tem pronto. Então, eu vou só mostrar aqui, porque ele vai estar disponível, o nome do comprador, todos os detalhes técnicos, né? Aqui no caso do sorgo, tem os critérios aqui, ó, tanino máximo de 0,5%, caruncho 1%, grão xoxo a 0,5%, mofado, ardido, brotado, avariado, total no máximo 15%. Então tem os detalhes de cada espécie, né? E isso aqui é só para mostrar que ele tem conteúdo, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas ele não é só aquela primeira página, ele é um contrato mais completo, né? Então aqui é a última página dele, tá? Então por isso que nós acreditamos que vai dar certo sim, que nós precisamos, todo o setor, os agricultores precisam de alternativas econômicas, a indústria precisa, tá? E a extensão rural, a pesquisa, ele está aí, participando desse projeto em desenvolvimento, que pretendemos que seja um programa de Estado, né, como está encaminhado já para a Secretaria da Agricultura. Então, veja bem, nós já avançamos bastante. Nós começamos praticamente há 1 ano, e então houve a consolidação de caráter público-privado, não é chapa branca, do programa Paraná C1-2, a partir de instituições como SEAB, IDR, Sindavipar, FAEP, OCEPAR, e empresas parceiras. São várias empresas parceiras, né? Identificação de níveis de substituição do milho na ração, conclusão da minuta final do programa, entrega à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, SEAB, para avaliação governamental como política pública, formação do comitê técnico-científico que está formado, e formação do comitê gestor também que está formado. E criação de modelos adaptáveis de contrato de garantia de compra específico de grãos, né, triticale, aveia, sorgo, a serem firmado entre as empresas compradoras, né, e produtores. E a implementação de eventos de difusão de tecnologia e dos objetivos do programa realizado nos municípios. Já realizamos Cascavel, Guarapuava, Pinhão, Goixim e agora Medianeira, aqui na LAR. Então, isso é importante. Nós atingimos mais de 5.000 produtores, de forma direta. Né? De forma direta. E, por nosso otimismo, nós percebemos deles uma grande necessidade de ter essas opções. Eles gostariam muito de ocupar melhor as suas áreas, de ter uma diversificação econômica da produção agrícola,
e reconhece o trabalho da pesquisa com os novos cultivares. Isso para nós é fundamental. Tecnologia, novos cultivares, conhecimento científico para chegar até o produtor, até os produtores. Aqui mostra uma cena de campo lá em Guarapuava, ali no centro universitário, com os alunos, filhos produtores, e tinha bastante produtores também. E aqui o 3 dias de campo que realizamos na Fazenda Fênix, Fazenda Delê e Campo Real, que foi ali em Pinhão, Goixim, né, e Guarapuava. Além do show rural e também do Intershow da cooperativa agrária. Então foi importante esse contato, que nós não podíamos perder o ano. É questão de timing. Se nós deixássemos, vamos esperar o programa ser consolidado, ser aprovado, não. Nós temos que a crise está apertando todos os setores, está impactando no consumidor que vai lá na prateleira, e nós da cadeia produtiva, né, não importa se é da pesquisa, das instituições parceiras, nós temos que ter agilidade para mobilizar os agricultores. Aqui, várias matérias produzidas, né? Tem os links aqui, né? De vários meios de comunicação, então é importante. Então, esse é o que eu tinha para apresentar, e eu me coloco à disposição dos senhores aí. É breve a nossa colocação, mas é uma apresentação motivacional, para mostrar que nós estamos trabalhando. Eu fico muito feliz que no Rio Grande do Sul eles estão trabalhando também muito forte, praticamente antes do que nós ainda, que eles já estão discutindo, e Santa Catarina também. Então eu acho que o sul do Brasil, né, os 3 estados, estão indo muito bem, procurando essa alternativa para não se acomodar. Muito obrigado, eu me coloco à disposição. Eu acho que, doutor Eli, eu acho que foi assim, 1 hora e pouco de palestra, né? Muito esclarecedora, né? E acredito que atingiu os objetivos de dar um passo a mais para divulgar o programa. Onde, um dado que é importante, o Paraná tem 2.730.000 hectares que nada é cultivado no inverno, em pousio, e, portanto, tem um potencial bom de ocupar parte dessa área, como você falou, não toda a área, né? Agora, o produtor ele vai se sentir estimulado para plantar, se efetivamente houver um contrato base, né? Então, nós sabemos que o sorgo tem uma relação muito próxima com o milho, então, se é um contrato futuro de milho, digamos, R$80, a gente sabe quanto que vai ser o preço do sorgo, né? Então, isso que, né, doutor Inácio, estamos falando ali entre nós, que precisa agora dar uma refinada, né? Eu estava até sugerindo de você sentar com algum nutricionista de empresas, né, que tem nossa preocupação com a avicultura, que tem a avicultura para saber, nas diferentes fases do frango, o que pode entrar os cereais de inverno, seja o trigo, o triticale, o sorgo, já sabemos, né, mas não é em todas as fases, e essa relação de preço com o milho, né? Eu estou vendo aqui pessoas aqui da JBS, da Seara, né? E nós, inclusive, esse assunto temos, inclusive, falado com o Ribas, e quem sabe o Inácio faz uma aproximação do Eli com alguém na nutrição de vocês, que está mais perto de Curitiba, para compor uma tabela econômica. Essa aqui é uma tabela que, sim, ela é importante, ela tem a sua lógica, né? Mas o mercado ele trabalha um pouco diferente. Eu poderia recorrer à doutora Letícia, aqui da LAR, né? Que é zootecnista, e é da nutrição da LAR, mas fica muito longe. Então, se a Seara, leia-se JBS, né? Puder, né, Inácio, você aproximar aí com o doutor Eli, para compor uma tabela, vamos pensar em frango. Em quais as fases da criação que pode entrar alguns cereais? Quanto por cento, né, em peso? E qual é o valor que pode ser atribuído por tonelada ou por saco dentro daquele padrão de qualidade que você falou? Então, uma coisa bem real.
Porque tem que pensar assim, o que substitui o milho? Hoje é o milho caro, né? Não tem outra coisa. Mas preço por preço, todo mundo vai querer o milho. Não vai nem para o sorgo. Então, para ir para um outro cereal de inverno, tem que haver uma compensação, porque senão o programa não roda. A gente é bem pé no chão nisso aí, né? Então, fica essa tarefa que eu encaminharia com o doutor Inácio e, quem sabe, uma aproximação aqui da JBS com o doutor Eli, para ver agora o valor comercial, né? Em que fases, percentual e valor comercial. Tudo bem? Claro, e tem que ser assim algo atrativo, né? Para as duas partes. Tanto para a empresa integradora, que precisa se abastecer, quanto para o produtor, porque sem estímulo ele também não planta, né? Mas o trabalho básico está aí, é sensacional, programa muito divulgado, né? E diferentemente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem um programa andando lá com o ex-ministro Turra, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem milho segunda safra, né? Então eles dependem muito do milho safra, ou descer do centro-oeste, ou uma alternativa de cereais de inverno, né? Nós sabemos aqui que o oeste do Paraná, se a gente deixar de lado a parte técnica, ele vai plantar milho sempre. O norte do Paraná vai plantar milho sempre. Claro, aí tem as consequências de não fazer uma rotação de cultura, né? Que é complicado a médio prazo, imagina a longo prazo, né? Mas aí eu falava com o Vandeir, nós vamos começar a fazer um trabalho forte, né? De mostrar a necessidade da rotação de cultura para preservar o solo, né? E também proteger as questões de doenças e tudo mais, né? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. De minha parte, muito obrigado, doutor Eli. Então, algo mais? Eu agradeço a tua sugestão, né? Muito procedente, que você representa o setor industrial e também o produtor via cooperativa. E isso que eu esperava mesmo. Os colegas da JBS, eu agradeço muito a presença de vocês, né? Eu sempre falei que nós só vamos caminhar se os formuladores, os nutricionistas estiverem junto para dar o norte para esse projeto. Então, muito obrigado aí pela presença. Obrigado a todos.